Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso novo canal de entrevistas com o fim de discutir assuntos relevantes da nossa sociedade numa perspectiva bíblica. Conversaremos com profissionais da área e conhecedores dos assuntos. Hoje, nesse mês de setembro, nesse mês de setembro, nós vamos estar falando sobre depressão e suicídio. Hoje, especificamente, o nosso tema é Sou cristão e estou com depressão. E agora? Muitas das vezes a gente se pergunta: onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Quem nunca se fez essas perguntas? Para ajudar a gente a responder essas questões, nós vamos estar conversando com Eliezer Alves de Assis, que é doutor em teologia pela PUC-Rio e também psicólogo clínico. Ele é casado com a Carminha, pai do Lucas e da Eline. Olá. Vai ser interessante a gente estar falando sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, né? De fato, né? Um tema relevante, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa discutir, né? Pensar, quando o tema é depressão, suicídio. Então é uma questão muito importante de fato, trabalhar esse tema. Depressão não é algo assim, não é uma frescura, né? Não é uma frescura. Mas as pessoas realmente têm muita dificuldade de encarar a depressão como um transtorno, uma doença, né? Porque considera que a depressão, pela ignorância das pessoas, né? Falta de fé, falta de confiança no Senhor, né? Não tem orado o suficiente, não tem consagrado a vida o suficiente, e por aí vai. Então, infelizmente, há uma falta de conhecimento quando o assunto é depressão. Então, por isso que é muito importante estar tratando desse tema, a gente trazer essas informações para as pessoas terem conhecimento, né, o que é depressão, e quando o crente, o cristão, um homem, uma mulher de fé, né, como você, passa por um momento difícil de lidar com uma situação como essa, como a depressão, aí vem o sentimento de culpa, né? Então, por isso que eu acho muito bacana, né? Logo agora no mês de setembro, setembro amarelo, né? Estarmos tratando desse assunto aí, trazendo a reflexão. Até porque é um transtorno, né, que traz muitos prejuízos para a vida da pessoa que está passando por esses sintomas. E aí a gente entra nessa questão de o cristão. O cristão pode ter depressão? Então, o cristão pode ter depressão. O cristão não está brindado, não está imune, né? Ele, de fato, pode passar por depressão. Aliás, Evelyn, a Bíblia, ela retrata pessoas importantíssimas, personagens importantes, tanto no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, que vivenciaram, tiveram experiências comparadas à depressão, né? E tiveram que lidar com isso. Então não é o cristão não está imune a uma depressão, não, faz parte. Para você ter noção, segundo a OMS, hoje na população mundial são quase 300 milhões de pessoas com depressão. O Brasil ele tem 5,8% da população que sofrem com depressão. Isso aí dá em torno de quase 11,5 milhões de brasileiros, crentes, não crentes, pessoas com fé, sem fé, não importa, que estão lidando com a depressão. O Brasil é o segundo país na América, né, nas Américas,
com uma quantidade enorme de pessoas com depressão. Só perde para os Estados Unidos, que tem em torno de 5,9% da população, que lá chega à casa dos 17 milhões de americanos com depressão. Então, veja, estamos tratando aqui de um tema que atinge muita gente. E, talvez um ente querido, um membro da sua família, você que está nos assistindo, ou você sabe de um amigo, uma pessoa conhecida que está passando por uma situação como esta, como a depressão. É importante a gente realmente falar sobre isso, porque a depressão ela é o começo de algo que pode chegar até o suicídio, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque as consequências elas são realmente bem assustadoras, bem drásticas e tudo mais. E a gente tem, como é que eu vou dizer, é muito comum, né, a gente ouvir, principalmente até mesmo de pessoas cristãs, que vão falar assim, depressão é falta de Deus, talvez por não conhecer o transtorno, quer dizer, talvez não, né, com certeza por não conhecer o transtorno, elas podem ter esse tipo de pensamento, mas a gente não pode deixar que isso se perpasse, né, se continue. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Depressão é falta de Deus? Então, é interessante que a gente acaba separando, né, as doenças do corpo, e a gente não considera muito quando o assunto diz respeito ao cérebro, aos transtornos mentais, né, ou aos transtornos diversos, psicológicos, que a pessoa também enfrenta. Então, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco, tudo bem. Um problema do estômago, do fígado, qualquer órgão, né? Na pele, nos ossos, as pessoas encaram isso com uma certa naturalidade. Mas quando diz respeito às questões psicológicas, às questões psiquiátricas, ou seja, quando se diz respeito à doença que atinge a nossa mente, o nosso cérebro, ele é um importante órgão e ele tem funções importantíssimas, né? Razão de estarmos aqui conversando. Então, mas quando o assunto são os transtornos psicológicos, a gente encara isso como algo... Aliás, não é só as pessoas que são cristãs ou que têm fé, mas é de modo geral. Há uma certa incompreensão das doenças psicológicas. Então, infelizmente, as pessoas ignoram isso, né? E quando a pessoa ainda é religiosa, é cristã, ela acha que isso é falta de fé, falta de confiança em Deus, não é? Que na realidade não se trata disso, não tem nada a ver com fé ou confiança ou não confiança em Deus. Evelyn, eu falei para você que muitos personagens bíblicos, né, eles tiveram momentos difíceis, de tristeza. Não quer dizer que depressão seja tristeza, né? Tristeza todos nós, de vez em quando, a gente vai ficar triste. Isso é natural para todas as pessoas. Assim como temos momentos alegres, de felicidade, a gente também tem momentos tristes, né? Então a tristeza, ela é algo comum a todo ser humano, né? Ela faz parte desse contexto humano, das emoções, dos sentimentos. Então você fica triste por diversas razões. Agora, a depressão é quando essa tristeza ela se torna patológica. É quando você perde o controle disso. Quando ela se estende, você tem a impressão que ela se eternizou, né? É uma tristeza que vai durar aí dias, semanas, meses. E às vezes, Evelyn, a pessoa nem sabe, não sabe o motivo. Por que eu estou triste, né? Qual é a razão? Qual o motivo? E ela tenta descobrir o motivo e simplesmente, às vezes, não encontra o motivo dessa angústia, dessa tristeza. Então, a pergunta que você colocou sobre se o cristão ele é passível, se o cristão ele pode ou não pode ter
uma depressão, e eu falei, sim, personagens bíblicos vivenciaram isso. Talvez um dos mais famosos foi o profeta Elias, né? Elias é um personagem que todos conhecem e admiram as façanhas do profeta Elias, os milagres que ele realizou. Ele é um personagem tão importante que, quando Jesus chama seus discípulos, Pedro, Tiago, João, e sobe ao monte, ali naquele momento da transfiguração, né, momento máximo de Jesus, que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo sendo transfigurado. Ali na narrativa vai aparecer, né, Elias e Moisés. Só que a gente, às vezes, não considera muito. Moisés, ele representa a lei no Antigo Testamento. E Elias é o representante do profetismo. Então, enquanto Moisés é o que representa a Torá, a lei, Elias representa os profetas no Antigo Testamento. Então, veja, isso é só para destacar a importância de Elias para a tradição judaica, para a tradição cristã, e todos nós que amamos a palavra e muitas vezes recorremos aos textos bíblicos, né, para exemplificar um estilo de vida desejável para todos nós. E Elias, ele é um ícone importante para todos nós. No entanto, Elias tem o seu momento de tristeza, de angústia. Quando a gente abre lá 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ver Elias, depois de uma vitória espetacular, uma vitória, sabe, que coisa linda, né? Elias enfrentando os profetas de Baal, né? A gente olha assim, poxa, que homem de fé, a gente está falando de fé, que homem de fé, né? No entanto, quando Elias ele sai para o deserto, num dado momento, ele vive uma tristeza enorme. E assim, é evidente que Jezabel ameaçou ele de morte, mas Elias, com medo de Jezabel, não me parece muito. Mas, por algum motivo, desencadeou nele uma tristeza enorme, uma tristeza profunda. Não foi algo simples. Aí ele, chegando no deserto, ele vai ficar debaixo de um zimbro e o texto vai falar dessa tristeza que Elias se encontrava. E a narrativa vai dizer que um anjo aparece para Elias e diz, levanta e coma. Né? Então, ou seja, se recompõe, a sua caminhada é longa. Então, eu estou dando um exemplo de um personagem de fé, um personagem que é um ícone dentro do profetismo veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, um personagem formidável, reconhecido pela tradição judaica, reconhecido por Cristo, né? Dentro do processo da transfiguração de Cristo, ele aparece no sentido da representatividade do profetismo no Antigo Testamento, assim como Moisés, da Torá. Então, e ele viveu um momento de muita dor, um momento de uma depressão, de uma tristeza. Na narrativa parece que aconteceu da noite para o dia, mas se a gente for analisar, a gente vai ver que realmente foi um processo de tristeza profunda. Né? E ele precisou da intervenção do anjo para ele dar continuidade à missão que ele precisava cumprir. Isso nos mostra mesmo, né, que independente dos nossos sentimentos, dessa confusão mental que talvez a gente esteja passando, isso não interfere na nossa fé, porque Elias conseguiu levar adiante o ministério que ele tinha, mesmo estando com todo esse sofrimento. E aí a gente chega numa questão que é muito interessante, que é a depressão e a fé. Como fica esses dois itens juntos? Parece que destoam, né? Parece que são coisas que não coadunam. Eu penso diferente. Eu penso que uma coisa é uma coisa e que não compromete a outra. Todos nós, Evelyn, estamos propensos a passar pelo transtorno da depressão. Né? Existem muitas possibilidades para isso. Né? São os desafios da vida, são as questões da vida, às vezes a perda
de pessoas que amamos, né? E às vezes a gente não sabe como lidar com essa perda. O luto é algo comum, né? Cada um vai fazer o seu luto diante de uma perda de um ente querido, de uma pessoa amada. Então, esse luto pode durar semanas, ou pode durar até meses, né? Pode se estender mais. Me parece que depois de 6 meses, ou mais ou menos por aí, já fica um pouco mais preocupante com esse sujeito que está em luto e essa tristeza que parece que vai durar para sempre na vida desse sujeito. O que eu quero dizer para você é que o luto, de fato, é algo normal. Então, a gente precisa lidar com muitas perdas, né? Eu falei de um ente querido, mas às vezes a perda da saúde, né? Uma doença qualquer, uma doença física, né? Por exemplo, uma doença cardiológica, ela pode sim provocar um transtorno depressivo, um câncer, qualquer doença, né? Cada sujeito ele vai lidar com aquela perda, e agora é a perda da saúde, a perda do emprego, né? Da sua situação financeira, uma situação confortável, e de repente você se vê numa situação difícil, complicada. Isso pode ser, de fato, um gatilho para essa tristeza se alongar, se prolongar na vida desse sujeito. A gente poderia até destacar alguns sintomas da depressão, né? Porque acaba atingindo a nossa vida laboral, a nossa vida de trabalho, mexe com a nossa rotina. Então, nós estamos falando de uma tristeza simples. Hoje você não está legal, as coisas não estão acontecendo, você está um pouco triste. Não é disso que a gente está falando. Isso não é depressão, né? Depressão é quando isso começa a mexer com o nosso comportamento, com a nossa condição cognitiva, quando mexe com a nossa rotina, aquilo que a gente fazia no dia a dia, tranquilamente, e agora a gente passa a ter dificuldade em função desta tristeza, né? Mais profunda, essa angústia que a gente sente, a gente já não consegue mais fazer essas mesmas tarefas que antes. Então, já é preocupante. A perda de peso, por exemplo, tem pessoas que enfrentam a depressão e elas têm uma perda enorme de peso. Isso mexe com o apetite delas. É verdade também que tem outras pessoas que ganham peso nesse processo de depressão. É interessante também, Evelyn, a gente frisar aqui que a depressão ela pode ser uma depressão simples, mais leve, tem uma depressão que é um pouquinho mais acentuada e tem uma depressão que ela é mais, digamos assim, ela é mais forte nesse sentido, dos próprios sintomas que esse sujeito que está sofrendo, né? A depressão leve já indica que alguma coisa não está legal, entende? Aí você, então eu vou lá, vou orar e Deus vai me ajudar. Sim, Deus vai ajudar sempre, sempre. Mas não é uma tristeza simples. É algo que já está indicando para você que não está legal, que você precisa talvez buscar uma ajuda. Quando é uma depressão moderada, uma depressão mais intensa, né, essa mais intensa, essa limita o sujeito, limita a pessoa, de repente ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais fazer as suas tarefas diárias, isso mexe com a qualidade de vida daquela pessoa, inclusive até nos relacionamentos. Por isso que é muito importante o tema da depressão, porque às vezes tem alguém deprimido na nossa casa, um familiar, uma pessoa, um amigo, e a gente acha que está fazendo corpo mole, que ele está com preguiça, falta de vergonha na cara, não é isso? O adolescente, por exemplo, porque a depressão ela atinge criança, adolescente, o adulto, o idoso, ok? Então, todos nós somos passíveis, né, de ter que enfrentar um momento, né, em que o transtorno depressivo pode nos abater de uma forma. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
que há uma necessidade de buscar ajuda médica, né? Tanto na questão do psiquiatra, psiquiatra é para maluco. Não, não é nada disso, não é nada disso. Procura sim um médico, vai lá, leva lá o seu familiar ao médico, tá bom? Não deixa de orar, com certeza. Não deixa de interceder pela vida dele, mas é necessário buscar, sim, apoio e ajuda médica, psicológica, quando o assunto é depressão. Foi um prazer estar com o senhor aqui hoje. Que bom que a gente pode estar esclarecendo um pouquinho mais, né, do que é a depressão, quais são os seus sintomas e, principalmente, né, alertar as pessoas de que é sim necessário procurar ajuda especializada, porque muitas das vezes a gente acha, não, eu vou orar e tudo vai ficar bom, mas a gente sabe que existem diversos níveis, né, e que uma ajuda especializada vai ajudar a gente a enfrentar esse problema. Eu agradeço profundamente a sua participação. A gente vai ficar por aqui hoje, mas quem quiser saber mais um pouquinho do que aconteceu aqui, também pode acessar o podcast, vai ter o áudio lá. E até a próxima semana.